Oi, crianças, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula. Sou a professora Delma Ferreira e estaremos juntinhos em mais um momento para construirmos novos conhecimentos. Vamos iniciar nossa aula? Vamos, turma, vamos lá? Se eu juntar o número 40 com o número 7, que número eu formo? E se eu separar os números 47, em quais números ele pode se decompor? Bom, perceberam aí que hoje na nossa aula nós vamos falar sobre composição e decomposição numérica. Com o número 47 que foi dado de exemplo aí. Se eu for decompor esse número, eu tenho 7 unidades e 4 dezenas. 4 dezenas e 7 unidades, tá? E assim nós vamos conversar um pouquinho mais, então, sobre composição e decomposição numérica, dos números decimais, que nós já falamos em aulas anteriores e estaremos retomando esse assunto nessa aula. Vamos ver aí qual é o nosso desafio. O desafio é compreender os números naturais, São formados a partir da junção de outras quantidades, chamado de composição, e como podemos separá-los em partes menores, que é a decomposição, tá? Então, quando eu digo composição, eu estou compondo esse número, Quando eu faço uma decomposição, eu vou separar esse número, tá? Daquele quadro que a gente tem aí, Do quadro das unidades, dezenas, centenas, unidade de milhar e assim por diante, tá? Vamos compreender melhor esse assunto. Composição de números naturais. Lembrando que os algarismos ocupam unidade, dezena, centena e assim sucessivamente. Uma dezena, 10 unidades. Uma centena, 100 unidades. E um milhar, Nós vamos aí para 1000 unidades, turminha. E para representar aí essas classes aí de unidade, de milhar, de dezena, unidade, dezena e centena, eu trouxe aqui, o material dourado, que é muito importante, onde a gente vai representar aí essa composição e decomposição dos números, tá? Só para retomar aí, as pecinhas menores são esses cubinhos pequenininhos são chamados de unidades, Então, esses aqui são os cubinhos, que são pequenininhos e são chamados de unidades, certo? Quando eu tenho aqui, no caso, 10 unidades, eu já vou para uma barrinha, que significa dezena, não é mesmo? Então, aqui eu tenho uma dezena, 2 dezenas, 3 dezenas e assim por diante, tá? Aí eu já tenho uma barra, de dezenas. Quando eu tenho 10 dezenas, eu vou para uma plaquinha. Isso mesmo, essa placa aqui já vai representar o quê? A centena, tá bom? Então, a plaquinha representa a centena. E aí, professora, depois da plaquinha, quando eu tiver 10 plaquinhas, como eu vou fazer? Aí eu já tenho, gente, vamos pegar aqui o cubo maior, que é o chamado cubão, gente. Esse daqui, ele vai representar, deixa eu tirar esse cubo daqui. Ele vai representar a unidade de milhar, tá bom? Aqui eu já tenho a unidade de milhar, tá? Então, vamos decompor esse número aí, gente, 222. Bom, esse número aí, 222, como vai ser a decomposição dele? Tenho aqui num quadro, representando a primeira, segunda e terceira ordem. A primeira ordem representada por unidades, segunda ordem dezena e terceira ordem centena, tá bom? O número 222 são 3 ordens, 3 algarismos iguais, Então, vamos lá. Como é que vai ficar a decomposição desse número? Vai ficar assim, ó. O número 2, do 222, o 2 vai representar 2 unidades. 20, representa 2 dezenas. E o 200 representando 2 centenas, 200 unidades,
20 dezenas, 2 centenas, tá bom? Então, assim, eu consegui fazer a decomposição desse número 222 aqui, ó. Unidade, dezena e centena. Esse aí é esse número 222. Composição e decomposição de números naturais. Ele é formado por 3 algarismos iguais. O 2, que ocupa 3 ordens, é unidade, dezenas e centena. Na ordem das unidades, o 2 representa 2 unidades, como nós vimos no quadro. Na ordem de dezena, representa 20, 2 dezenas. E na terceira ordem, representa centenas, né? Aí nós temos as 2 centenas. E para não correr o risco de errar, é só falar o número pausadamente, tá bom, gente? 222. Falando aí devagar, você vai saber exatamente qual é a classe que cada um ocupa, tá? Ao falarmos o número já citado, o valor posicional dos algarismos, né? E aí você compreende direitinho onde cada um ocupa e qual classe. Por esse motivo, dizemos que nosso sistema posicional, pois dependendo da posição que o algarismo ocupa, ele representa um valor, tá? Então, é de acordo com a posição desse número. E quando a gente pronuncia esse número bem devagar, você já vai entendendo direitinho qual é a posição que cada um ocupa. Olha só, 222. Né? E aí a gente já percebe 2 unidades, 2 dezenas e 2 centenas, tá? Naquele quadro posicional que nós vimos. E aí vamos ver então, o que vai representar 1 centena, 3 dezenas e 7 unidades. E aí, turminha? 1 centena, 3 dezenas e 7 unidades. É 137, 153, 125 ou 132? 1 centena, 3 dezenas e 7 unidades. Vamos lá? Isso representa 137, né? Então, aqui, ó, 137. O 7, ele representa 7 unidades. O 3, 3 dezenas, e o 1 está representando aí a casa das centenas, porque é 137, né? Como eu falei, se você ler pausadamente, vai ficar mais fácil compreender. E aqui, turminha, o que que representa? 4 centenas, 6 dezenas e 3 unidades. Olha, 4 centenas, 6 dezenas e 3 unidades. Então, 4 centena, 400, não é isso? 400. 6 dezenas, 60. E 3 unidades. 463. Isso mesmo. Então, vamos lá, né? Ó, 3 unidades, 6 dezenas e o 4 representando aí, então, a casa das centenas, tá bom? 463. E a próxima, vamos ver qual é? A próxima aí é essa aí. 3 centenas, 5 dezenas e 3 unidades. Então, 3 centenas, como que se lê 3 centenas? 300, né? Então, 353. Vamos ver? 353 unidades, né? 353. Gente, houve um erro de digitação aqui, ó. Olha só, 353 e não 352, ó. São 3 unidades, não é isso? Então, aqui, ó, é 3, tá bom? Então, 353, ok? Representando aí as centenas, dezenas e unidades. 3 centenas, 5 dezenas e 3 unidades, tá? 353. Por isso é importante a gente prestar bastante atenção, né, na atividade, ok? Então, vamos para a próxima. 6 centenas, 4 dezenas e 7 unidades. 6 centenas, 600, não é isso? 647, né? 6 centenas, 4 dezenas e 7 unidades. A gente tem aqui, então, ó, 7 unidades,
4 dezenas e 6 centenas, ok? Aí nós temos a composição do número 647, ok, galerinha? Bom, turminha, então nessa aula nós falamos sobre composição e decomposição numérica, tá? Vamos ver o que nós aprendemos hoje? Falamos de composição, e na composição de um número, vamos juntar as suas partes, ou seja, as suas ordens e classes. Na decomposição de um número, é uma forma de separar as partes desse número, tá? Espero que tenham gostado da nossa aula. Aguardo todos na próxima. Não esqueça de compartilhar a nossa aula com os colegas, ativar o sininho e curtir. Até a próxima!